Nós estamos aqui numa mensagem expositiva, e mensagem expositiva é fazer a leitura, explicar e aplicar. Que Deus possa estar abençoando a nossa igreja para que possamos amar mais e mais a exposição da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Abra sua Bíblia nesse texto, Marcos capítulo 5, versículos 35 até o versículo 43. Diz assim o texto sagrado. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra. Nós queremos te conhecer mais e mais. Nós queremos, ó Deus, aprender mais e mais de ti. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração as verdades deste texto pela iluminação do Espírito Santo. Nós carecemos de ti. Nós queremos o toque da tua graça na nossa mente e no nosso coração, para que possamos guardar a tua palavra no mais profundo do nosso ser, para a glória do Senhor. Pois nós queremos, ó Deus, ter a tua palavra como única regra de fé e prática. E é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, após um naufrágio, um único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo, se agarrando entre os destroços, e ele pôde ficar boiando e se salvar. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha, desabitada, fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente a Deus. Com muita dificuldade, restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo que pudesse se proteger do sol, da chuva e dos animais, e também guardar os seus poucos pertences. E como sempre, agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia a Deus o pão de cada dia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou, gritava chorando: o pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. E os tripulantes então gritavam: viemos resgatá-lo. E ele então perguntou: como souberam que eu estava aqui? E eles então disseram: nós vimos o seu sinal de fumaça. Meus queridos irmãos, diante das adversidades, nós nos sentimos desencorajados. Mas em todas as dificuldades, Deus tem sempre um grande propósito.
Se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, não temas, crê somente. Deus está providenciando o melhor para você. Jairo também passou por esse momento dificílimo em sua vida, pelo mar encapelado da vida, quando ele chamou Jesus para curar a sua filha que estava à morte, moribunda, e agora ela está morta, não tem mais jeito, morreu, acabou. É isso que perpassava por sua mente nesse momento de dor, de desespero, de lágrimas, de morte. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O que nós podemos aprender, meus irmãos, dessa passagem? Primeira coisa que nós podemos aprender é que ninguém está isento de ser atingido pela tristeza. Nós vivemos num mundo caído, de dificuldades, dores, enfermidades, doenças, pandemias, tsunamis, tempestades, mar encapelado. Jairo era um dos principais da sinagoga, mas mesmo assim a enfermidade e a tristeza invadiram o seu lar. Provavelmente ele era um homem rico e pudesse pagar um tratamento de saúde para a sua filhinha. No entanto, o dinheiro não pôde manter a morte longe de sua filhinha. A morte entrou na sua casa e levou a sua única filha. O evangelista Lucas diz que ela é a única filha. É bom lembrarmos, meus irmãos, que o dinheiro, ele não é remédio para a tristeza. Não pode nos proteger das enfermidades e da morte. Os filhos dos ricos ficam doentes e também morrem. Todos os seres humanos estão dirigindo para um único lugar, a sepultura. Todos nós, para o cemitério. Morreu Fernando Vanucci, 69 anos. Morreu Diego Maradona, 60 anos, ídolo do futebol argentino. O ser humano nasce, cresce, frutifica e morre. Alguns apenas nascem, outros até chegam a crescer, mas não frutificam. Mas todos morrem. Chegará um dia em que leremos o jornal pela última vez. Chegará o dia que nós tomaremos o café da manhã pela última vez. Chegará o dia em que daremos o último suspiro e partiremos desta vida. Segundo o bispo John Hyland, a morte é realmente um inimigo cruel. Não faz distinção em seus ataques. Alcança a mansão do rico e a choupana do pobre. Não poupa os jovens, os fortes, os bonitos, assim como não poupa os mais velhos, os enfermos e o de idade bastante avançada. Nem todo o ouro do mundo, nem toda a habilidade dos médicos podem fazer a morte retirar a sua mão do nosso corpo no dia do seu poder. Quer desejemos, quer não, a morte virá à nossa casa. Mas o problema, meus queridos irmãos, o problema não é morrer. O problema é não estar preparado para morrer. Jesus diz o seguinte: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Paulo, o apóstolo Paulo, que outrora era um perseguidor do evangelho, ele estava, depois da sua conversão, preparado para morrer. E ele diz o seguinte: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, louvado seja Deus. Ninguém está isento de ser atingido pela tristeza. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, a dor de Jairo o levou aos pés de Jesus. A filhinha de Jairo estava à morte. A dor de Jairo o levou aos pés de Jesus. Ele era um dos principais da sinagoga. E a Bíblia diz que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. O sofrimento muitas vezes
pavimenta o caminho para Deus. O salmista diz o seguinte: foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse aos teus decretos. As aflições tornam-se canais de bênçãos quando elas nos trazem a Jesus. Segundo John Henry, não há lugar mais alto na terra do que aos pés de Jesus. E este homem, um homem importante na sinagoga, um homem importante no meio do seu povo, era um homem agora quedado aos pés de Jesus. A posição, o lugar mais alto na terra é aos pés de Jesus, e ele se prostrou aos pés de Jesus. A dor de Jairo o levou aos pés de Jesus. E que Deus possa, meus queridos irmãos, usar as dificuldades da vida para que nós possamos crescer mais no conhecimento de Cristo, aprender mais dele, furar o orgulho do nosso peito, tirar de nós a soberba, porque a Bíblia diz que diante de Deus humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. E ali Jairo, aos pés de Jesus, ajoelhado, com a boca no pó, aos pés do Redentor, suplicando a Deus por sua família, em especial por sua filhinha. Mas vejam bem, meus irmãos, nós aprendemos também nesse texto, é que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias da vida. Jairo não estava sozinho naquele momento difícil. A Bíblia diz que quando Jairo pediu cura de sua filhinha, Jesus foi com ele. Jesus caminha conosco na nossa dor. E no momento em que Jairo recebeu a notícia de que sua filhinha morreu, Jesus estava com ele. Não pense que você está sozinho no momento da sua dor. Deus está presente. Jacó pensou que estava sozinho quando fugia do seu irmão com medo de morrer. E ele então teve um sonho, uma visão, e o Senhor falou com ele. E ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor está conosco na nossa dor. O Senhor está presente na nossa vida em todas as circunstâncias boas e as circunstâncias difíceis da vida. Davi experimentou a sua confiança em Deus quando compôs o Salmo 23. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco em todas as circunstâncias da vida. E a promessa de Jesus para a sua igreja, antes de ser assunta aos céus, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, meus irmãos, não pode esquecer dos seus filhos. Deus não desampara o seu povo. Deus não desampara o crente em Cristo Jesus. Isaías profetizou: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Lembra bem daquela mulher que jogou a sua criança na lagoa da Pampulha? Deus não faz isso. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus não esquece dos seus. Jesus está conosco na dor e na saúde, na alegria e na tristeza, na escassez e na prosperidade. Ele é o divino companheiro. Sua presença é certa nas horas incertas da vida. Ele é o amigo de todas as horas. Ele está conosco em todas as circunstâncias da vida. Mas, meus queridos irmãos, nós aprendemos também neste texto que para Jesus a morte não tem a última palavra. Do ponto de vista dos amigos de Jairo, era inútil incomodar o mestre. Para que orar? A menina está morta. Para que suplicar e incomodar o mestre? A menina morreu. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Ou seja, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Enquanto a vida, a esperança. Morreu, acabou. Do ponto de vista humano, meus irmãos, era impossível alguém ressuscitar.
No entanto, Jesus tem todo o poder sobre a natureza, por isso ele acalmou a tempestade. Tem todo o poder sobre o diabo e sobre o mundo espiritual, por isso ele expulsou os demônios daquele homem gadareno, e expulsou uma legião de demônios. E Jesus tem também poder sobre a morte para ressuscitar os mortos. Todos nós, meus irmãos, chegamos a situações extremas na vida. Algumas pessoas às vezes dizem assim: meu casamento está morto, não tem mais jeito. Meu filho está perdido, não tem mais esperança, está na Cracolândia, está vivendo nas ruas, na sarjeta, no pecado, nos bares, nas noitadas, nas baladas. Minhas finanças estão no vermelho, não consigo sair do poço das dívidas. Não temas, nem tudo está perdido. Quando Moisés achou que tudo está perdido, diante de um mar vermelho, a Bíblia diz que o Senhor abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto pelo meio do mar. Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus pode abrir portas onde não há portas e abrir caminhos onde não há caminhos. Para Jesus, aquela menina não estava morta, mas apenas dormia. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha aí o privilégio que tiveram esses três de testemunhar este e outros eventos notáveis, por exemplo, como a transfiguração, estavam ali Pedro, Tiago e João. E na agonia de Getsêmani ali estavam Pedro, Tiago e João. Eles foram como testemunhas. O fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E eles faziam parte do círculo íntimo de Jesus, dentro do colégio apostólico, Pedro, Tiago e João. E o texto diz que, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Os que estavam na casa riram de Jesus. As carpideiras e os pranteadores profissionais. Quando Jesus disse que a menina apenas dorme, os lamentos se transformam em zombaria, em escárnio, em chacota. Quando Jesus diz que a menina apenas dorme, ele não faz um diagnóstico físico, ele faz um prognóstico teológico. Para Jesus, a morte não é o fim. Quando o crente morre, o seu corpo dorme, e a sua alma vai para o paraíso, para a presença de Deus. Por isso Paulo chega a dizer: tendo desejo de partir, está com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Quando o cristão morre na fé, ele parte desta vida para encontrar com Deus. A sua alma vai para o paraíso, para a presença de Deus. O seu corpo volta para o pó, para a tumba e dorme. O corpo dorme, aguardando a segunda vinda de Jesus, aguardando a volta de Jesus para buscar a sua igreja. A menina estava morta, mas Jesus diz: a morte não é o fim da linha. Há alguém mais poderoso do que a morte. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. Ele tem controle da vida e da morte. Ele tem controle da morte e do inferno. E um dia, meus irmãos, Jesus tragará a morte para sempre. Para Jesus, não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os possessos e ressuscita também os mortos. Ali estavam os pranteadores, com as suas roupas rasgadas. Eles rasgavam a roupa até em cima do peito, em cima do coração, para mostrar a sua tristeza. Eles tocavam flautas de lamento, e eles batiam palmas e batiam os pés no chão, e cantavam lamúrias comoventes. Eles estavam ali contritos, tristes. No entanto,
Jesus mandou sair a todos. Mandou que todos esses pranteadores saíssem, e tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. O dirigente da sinagoga havia pedido ao mestre para que ele pudesse impor as mãos sobre ela, mas Jesus fez melhor. Jesus fez algo muito melhor. Jesus toma a menina pela mão. A menina estava ali deitada e Jesus a toma pela mão. E nós podemos ver que ao fazer isso, Jesus fala na própria língua daquela menina, ele fala em aramaico, provavelmente as mesmas palavras que sua mãe usava para acordá-la. Jesus disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A menina imediatamente se levanta e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos. A menina não apenas voltou a viver, mas também ela foi curada da sua doença. Ela não voltou a viver e ficou acamada, não, ela voltou a viver e foi curada da sua doença, pois conseguiu sair da cama e andar. O choro da morte foi transformado na alegria da vida. E o texto diz que então ficaram todos sobremaneira admirados. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, onde Jesus chega a vida. Onde Jesus entra a paz, a libertação, a alegria, o amor, a esperança. E por fim, Jesus deu 2 ordens. A primeira ordem, Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Por quê? Lá para o Gadareno ele diz, olha, conta para os seus o que o Senhor fez contigo. Parece aqui uma contradição. Jesus provavelmente, meus irmãos, falou que ninguém o soubesse, provavelmente para não aumentar a perseguição contra ele por parte do Sinédrio na Galileia. Este homem, Jairo, era um principal da sinagoga. E Jesus veio à terra para morrer, mas ele não deveria morrer antes do tempo. Ele deveria morrer na hora certa e não antes. Jesus ainda tinha que completar o seu ministério na terra. Mas a segunda ordem, Jesus mandou que dessem de comer a menina. Isso significa que aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Jesus instruiu os pais para alimentar a menina a fim de fortalecê-la. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Segundo o Warren W. Wisber, milagres divinos não são substitutos para o bom senso, pois quando ignoramos os cuidados humanos, tentamos a Deus. Alguns chegam a dizer o seguinte, que oração sem ação é tentação. E nós devemos saber, meus irmãos, que aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. E os pais ali deveriam, então, alimentar aquela criança. Quais aplicações nós podemos fazer deste texto para a nossa vida hoje e para sempre? Quais lições nós devemos carregar na nossa mente, no nosso coração? Primeira coisa, meus irmãos, é que a fé é o melhor remédio contra a tristeza e o medo. Jairo recebeu a notícia. Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Quem sabe um dia você vai receber uma notícia dessa. Sua mãe morreu, seu pai morreu, sua filha morreu, seu tio morreu. Muitas vezes na vida nós iremos receber notícias más. Jesus, sem acudir a tais palavras, diz para esse pai aflito e desesperado: não temas, crê somente. A fé nos acalma na hora da dor. Crê somente. O medo produz tormento, o medo nos faz recuar, o medo nos paralisa. E neste mundo mal, muitas coisas dolorosas podem nos acontecer. Contudo, não tenha medo. Creia em Cristo, dependa em Cristo, de Cristo, confie em Cristo.
Ele fará sempre o que for melhor. Ele prometeu estar conosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Não temas, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. A fé é o melhor remédio contra a tristeza e o medo. Mas em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós devemos saber que nem sempre Deus cura todas as aflições. Nem todas as meninas de 12 anos em Israel foram curadas por Jesus. E até essa menina que foi ressuscitada, depois morreu. Vivemos entre o já e o ainda não. Estamos sujeitos a muitas coisas tristes neste mundo. Contudo, não precisamos temer, porque a Bíblia diz que nem morte nem vida, nem principado nem potestades, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu quero que você possa guardar a terceira lição que nós devemos carregar para a nossa vida. O melhor ainda está por vir. No plano escatológico de Deus, meus irmãos, o melhor de Deus ainda está por vir. Aguardamos a restauração de todas as coisas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos dias melhores, nós aguardamos a redenção do nosso corpo, que ainda não está redimido, ainda sofremos, gememos em nosso corpo. E nós aguardamos a restauração deste mundo caído. Nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. No novo céu e na nova terra, não haverá luto nem morte. A morte vai morrer e nunca mais ressuscitar. Ela será lançada para dentro do lago de fogo. Não haverá dor no novo céu e nova terra. A dor é consequência do pecado. A dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual, não vão entrar no céu. Não haverá mais enfermidade, defeito físico, fadiga, cansaço, traição, decepção, depressão e maldição. O melhor de Deus ainda está por vir. No novo céu e a nova terra não haverá mais lágrimas, não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém. Hoje, as famílias estão chorando a morte daqueles trabalhadores que morreram, mais de 40 pessoas nesse acidente entre o Scania e o ônibus, e mais de 40 pessoas morreram, estão chorando. Muitos estão chorando a partida de Diego Maradona, ou estão chorando a partida de Fernando Vanucci. Este mundo é um vale de lágrimas, mas no novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas, pois Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus. Mas quem irá para este lugar? Somente aqueles que creem em Cristo, somente aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que estão aos pés de Jesus, como Jairo se prostrou aos pés de Jesus, entregando a sua vida para Ele. Não temas, crê somente, como fez Jairo. Não temas, crê somente, o melhor ainda está por vir. Jesus morreu na cruz, meus irmãos.
Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. O nosso corpo ainda não foi redimido, nós não temos ainda um corpo glorificado, por isso esse corpo está sujeito a pandemias, enfermidades, doenças, morte, dor. Mas o melhor ainda está por vir. João, o apóstolo do amor, escrevendo a sua primeira epístola, ele chega a dizer o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O nosso corpo de humilhação vai ser igual ao corpo de Jesus, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. Louvado seja Deus. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para vivermos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra. Louvado seja Deus. O melhor ainda está por vir. Que Deus nos abençoe.